Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus é a alegria das nações. Jesus é a alegria de todos os povos. E isto já é conhecido quando lemos a história dos magos. Sim, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus encontramos a história. E no versículo 10 nos diz o seguinte: ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando encontramos Jesus, somos invadidos pela alegria do significado do Messias. Aqueles homens eram cientistas, procuravam o sentido da vida, procuravam o conhecimento. Mas quando encontraram a Jesus, o adoraram, reconhecendo que Ele é o verdadeiro significado, é a verdadeira resposta. Quando conhecemos a verdade, nós nos alegramos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui bem juntinhos, você aí da sua casa e eu aqui, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje, nesse culto de quarta-feira, culto de oração, exposição bíblica, eu quero orar nesse momento com você e entregando todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, tudo aquilo que queremos colocar nas mãos do nosso Deus. Oremos. Deus, nós te entregamos, ó Pai, esse culto em tuas mãos, entregamos as nossas vidas, ó Pai, te entregamos, Senhor, porque temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos nesse dia de hoje por tudo quanto fizemos, ó Pai, e agora nesse culto de oração, exposição bíblica, ó Pai, nós queremos sair desse culto aprendendo mais e mais de Ti. Obrigado, ó Pai. Cuida dos nossos anseios, ó Pai. Te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Ó meu Senhor, cuida de nós, ó Pai. Tira, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Que possamos realmente, ó Pai, dedicar nossas vidas a Ti. Saber que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. Pois entregamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos. Meu Senhor, continue conosco. No nome de Jesus. Amém. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar com Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar com Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. Quero convidar agora você, que está aí do outro lado da telinha, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. E nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 9. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus:
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Glória a Deus. O título, desse capítulo de Salmo 37 fala: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. E o versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite e espera no Senhor. Amém? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Não. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravada em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado
e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Que o Senhor venha falar rica e poderosamente aos nossos corações nesta noite, mais uma vez, nesta noite de quarta-feira, na exposição da Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso 9. É um desafio. Abra sua Bíblia e vamos juntos, nesta jornada bíblica, exaltar e glorificar o nome do Senhor com a nossa fé. Irmãos, conversando com um dos amigos meus, pastores, e ele falava assim para mim: podia a gente ter aprendido no seminário como pastorear a igreja em época de pandemia, né? E eu disse para ele: olha, certamente seremos os professores da próxima geração de pastores de como pastorear em tempos de pandemia. Porque, irmãos, é um desafio, mas esse desafio que está sendo para os pastores de várias faixas etárias de ministérios, certo? De tempos de igreja, de templos, igrejas centenárias, como igrejas que têm apenas décadas, como a nossa, pastores que têm 30, 40 anos de ministério, como um pastor de 4, 5 anos de ministério. Tem sido tudo inédito para todos nós. Isso que está acontecendo no mundo, alguns especialistas estão comparando os danos igual ou pior do da Segunda Guerra Mundial. Já tivemos várias epidemias, pragas no mundo após, né, a nossa existência, porém nada tem se comparado até hoje dessas últimas gerações que estamos vivendo com a praga do Covid-19. Eu creio, você também crê, que Jesus está no controle e que Ele é a solução para todos os problemas. Creio também que vamos sair desta com mais vigor, com mais sede na evangelização, no discipulado. Vamos dar mais valor à comunhão, aos cultos presenciais, né? Vamos dar muito mais valor a estar com os irmãos, muitas vezes, do que estar num shopping ou numa praia. Acredito que vamos aprender muito. Estamos aprendendo e ganhando experiências com tudo isso.
sabendo que em breve, em nome de Jesus, tudo isso vai passar. E quando passar, mais uma vez, gosto de repetir, estaremos cantando o hino da vitória. Nessa luta não tem melhor nem pior, não tem mais experientes ou menos experientes, o mais enganjado, menos enganjado. Nesta luta só tem aqueles que irão vencer pelo sangue de Jesus. Pois acredito que até quem não confessou Jesus ainda como um Salvador vai estar vencendo pelo sangue de Cristo, mesmo sem ter consciência disso. Mas um dia terão. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 9, capítulo 11, perdão. Vamos à meditação da palavra de Deus a partir do verso 9. A partir do verso 8, perdão, falei verso 9, mas é a partir do versículo 8. Vamos lá. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse uma terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de oferecer seu filho único, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Eu vou parar aqui. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra mais uma vez. Ó Deus, que esta exposição bíblica na carta aos Efésios, capítulo 11, venha encontrar um lugar em nossos corações. Venha fortalecer a nossa fé e nos deixarmos firmes, robustos, fortalecidos, alimentados, não com leite, mas com alimento sólido da tua palavra. Nos fortifica, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Irmãos, falar de fé é o mesmo que associar ao pai da fé chamado Abraão. Jesus, muitas vezes, quando se encontrava com alguém que tinha muita fé, ele os comparava como filhos de Abraão. Ele falou isso do centurião, que nem em Israel viu tanta fé, e chama aquele homem de filho de Abraão. Nós podemos ver que Jesus usou isso várias vezes, e nos chamando filhos de Abraão, porque cremos sem ver. Abraão foi considerado o pai da fé, por vários motivos, mas um dos foi porque Abraão creu sem ver. Não que os outros também não creram sem ver, sim, mas Abraão é a marca, é o pai dos heróis da fé.
ele é o pai da fé, biblicamente falando. E é sobre Abraão que eu gostaria de falar, sobre a fé de Abraão, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. A Bíblia já começa, e como já falamos isso na exposição aos Hebreus do capítulo 11, que é o livro da galeria dos heróis da fé. É o livro em que fala como cada um personagem bíblico, embora futuramente, posteriormente, o escritor venha dizer que falta-lhe tempo para falar de todos os que ele tinha em mente, porém, ele lista alguns, ele encabeça alguns pelo qual devemos olhar e lembrar de como crer em Deus em meio à adversidade, de como crer em Deus em meio à crise, em meio à fome, em meio ao deserto, em meio à escassez, em meio à espada, em meio à morte, em meio aos tumultos. Existem várias maneiras e eles foram provados de várias formas para que assim eles não negassem a sua fé. Então a saga de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis. Se você pegar sua Bíblia no capítulo 12, você vê o chamado de Deus para Abraão, com Abraão. E assim por diante, no capítulo 15, já falamos isso também anteriormente, ele estabelece a sua aliança com Abraão. Deus chama Abraão e aqui tudo começa, que pela fé, o escritor fazendo uma alusão à atitude de Abraão. E aí nós iremos ver por que ele é considerado o pai da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para uma terra que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Todos conhecem o chamado de Deus para Abraão. Abraão, quando ainda se chamava Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ora, a Bíblia não relata em nenhum momento, capítulos anteriores, o relacionamento de Abraão com Deus. Como Abraão tinha tanta intimidade com Deus, a ponto de ouvir a sua voz, a ponto de entender que era Deus que estava falando com ele. Eu já começo fazendo uma alusão ao que estamos vivendo em nossos dias. Um mundo de muitas vozes. Jesus fez questão, a partir do Evangelho de João, do capítulo 10, de falar que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Uma vez, uma missionária lá na PIB de Jardim Palmares, ela pregou e ela contou uma experiência própria que ela teve em Israel que, na verdade, marcou. Eu nunca me esqueci desse episódio que ela contou. E ela contava que 3 pastores se encontraram à beira de um riacho, num vilarejo em Israel, onde estava levando as suas ovelhas para beberem água. O primeiro pastor sentou com as suas ovelhas e elas beberam água naquele tanque. De repente, chega um segundo pastor com mais um grupo de ovelhas e eles dois sentam e começam a conversar e as ovelhas começam a se misturarem bebendo água. O terceiro pastor chega e eles conversam por alguns minutos com mais um grupo de suas ovelhas, todas misturadas. O interessante também era que muitas delas, de ambos os pastores, tinham até a mesma cor, a mesma tonalidade, algumas pretas, algumas malhadas, tudo misturado. E em um determinado momento, o primeiro pastor se levanta e se despede dos dois, e ele chama as suas ovelhas, de uma maneira de chamar que só os pastores de ovelhas têm. E ele chamou, e quando ele foi, seguramente, todas as suas ovelhas que estavam naquele tanque bebendo água, junto com as outras, as seguiram. Depois o segundo pastor se levanta, e quando ele vai caminhando, chamando as suas ovelhas saem do meio de todas aquelas, como eu falei para vocês, algumas até iguais às outras, mas elas conheciam a voz do seu pastor. E o terceiro pastor ficou com as suas ovelhas ali. O interessante é que nenhuma ovelha foi para o rebanho errado e nenhum pastor confundiu as suas ovelhas. E nem as ovelhas confundiram a voz do seu pastor. O nosso sumo pastor é Jesus.
nesse mundo de vozes, precisamos estar atentos qual é realmente a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? A voz de Deus é aquela que sai direta e expressamente da sua palavra. É aquela que sai diretamente para a sua mente, para o seu coração, para que você possa entender a verdade de Deus para a sua vida. Para a sua razão, como diz o John Stott, crer também é pensar. Então, Abraão, com certeza, ele ouviu e ele entendeu que era Deus que estava lhe chamando. Talvez ele já tinha ouvido a voz de Deus em outra ocasião em que a Bíblia não relata. Mas o que diz no capítulo 12 de Gênesis é que quando Deus diz: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para um lugar que eu te mostrarei, Abraão sai. Mas ele sai sem saber para onde ia. Olha o que o verso 8 diz, que maravilha. Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que recebeu por herança, e partiu sem saber para onde ia. Eu gostaria de falar alguns princípios da parte de Deus nesta exposição bíblica que vai acompanhar desde os primeiros dos heróis da fé. Obediência. Abraão não tomou uma atitude por vontade própria. Abraão obedeceu à voz de Deus. Irmãos, às vezes dizemos que cremos, mas não obedecemos. Às vezes dizemos que ouvimos, mas não obedecemos. E muitas bênçãos estão condicionadas à obediência à palavra de Deus. Tiago vai dizer que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Porque o que pedem, pedem para os seus próprios deleites. E esse é o desafio, irmãos. Precisamos estar atentos à voz de Deus falando conosco, a voz do sumo pastor Jesus Cristo, que vai dizer: eu sou o bom pastor. Então, irmãos, precisamos ouvir, obedecer, porque Abraão não só ouviu. Talvez você possa estar ouvindo, mas se você não fizer nada a respeito com a voz que você está ouvindo, entendendo que sendo ela a voz de Deus para a sua vida, nada vai adiantar. A semelhança de um filho, quantas vezes a minha mãe falava comigo, eu sabia que era ela que estava falando, mas não lhe obedecia. Muitas vezes eu fingia que não estava ouvindo o seu chamado, porque sabia que deveria ser alguma missão para mim. Talvez capinar um quintal, podar uma árvore, capinar na frente da casa. Quantas vezes eu me fiz de surdo, mesmo ouvindo a minha mãe falar. Talvez, irmãos, é isso que tem acontecido nessa geração. Uma geração que supostamente crer na voz de Deus, crer que é Deus que está lhe chamando, que foi chamado por Deus, mas não tem obedecido a esse chamado. Você tem obedecido o chamado de Deus na sua vida? É uma pergunta que eu te faço. Você tem obedecido a convocação expressa de Deus para você? Eu não sei o que Abraão estava fazendo, eu não sei se ele estava ocupado, se ele estava deitado numa rede, eu não sei o que ele estava fazendo, mas eu sei de uma coisa, que ao ouvir a voz de Deus, ele arruma suas coisas e sai com a sua família. Os seus animais, né? Todos os bens que possuíam. Outra coisa interessante que eu gostaria de destacar na pessoa de Abraão, que Abraão era rico, Abraão tinha condições. Essa história do evangelho maltrapilho, do evangelho dos pobres e necessitados, de trocar o evangelho por um prato de sopa, por uma comida, por uma ação social, que tudo isso é importante para a sociedade, para nós como cidadãos, como irmãos, como igreja em uma comunidade. Mas o evangelho não é isso, é muito mais além do que tudo isso. Abraão creu sem saber para onde ia. Diferente de muitos, ele saiu do conforto para o deserto. Ele saiu da riqueza para peregrinar na pobreza, para caminhar e peregrinar como estrangeiro em terras desconhecidas. Ele saiu do seu conforto, ele saiu da sua estabilidade para ir para um lugar onde ele dependia única e exclusivamente de Deus. Não dependia do seu ouro, não dependia dos seus animais, dos seus pastores que lhe acompanhavam, cuidando dos animais. Ele tinha até funcionários, irmãos. Ele tinha até pastores a serviço dele para cuidar do rebanho. Lembra quando diz que os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló, porque misturou os animais ali uns com os outros? Então Abraão pede para que o seu sobrinho escolha
para onde ele queria ir, para onde Ló escolheu, as campinas verdes de Sodoma, e Abraão para o lado do deserto. É melhor estar no deserto com Deus do que nas campinas de Sodoma sem Deus naquele lugar. Não é verdade? Ló tinha Deus, mas onde ele estava, Deus não estava, a ponto que Deus destruiu aquela cidade. Mas vamos voltar falando de Abraão. Abraão obedeceu, olha o verso 8, ele obedeceu quando foi chamado. Você precisa obedecer se você está se sentindo chamado por Deus. Não é uma desculpa para você não obedecer aquilo que está sendo lhe imposto a você, com o pretexto de que você só obedece a Deus. Também não. Você pode estar caindo no erro da rebeldia. Você pode estar caindo no laço. Porque a Bíblia diz que devemos respeitar até as autoridades, porque as autoridades governamentais são constituídas por Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer o chamado de Deus. E você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, talvez você tenha segurado o teu chamado, talvez nem você mesmo acredita no teu chamado, mas Deus acredita, tanto que Ele te chamou. Ele te chamou. Ele chamou você, Ele quer usar você como usou Abraão, Ele quer você nesta obra, Ele quer você. Então, meus irmãos, aqui podemos perceber que Abraão, ele obedeceu e foi partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Um homem rico, um homem de posses, vai aventurar uma herança. Olha que ironia do destino. Só poderia ser chamado de o pai da fé mesmo, porque tendo tudo, abriu mão para um lugar que ele não sabia se receberia, correndo o risco de ser assaltado na estrada. Mas sabe por que Abraão partiu e não pensou nas consequências? Porque quem lhe chamou não foi o homem, quem lhe chamou foi Deus. E quando Deus chama, Ele garante. Eu não sei o que você está passando, muita coisa que estamos passando é comum, principalmente esta crise, a dificuldade, crise na economia, na saúde, o caos está instaurado, mas quem nos chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus. Se Ele te chamou, Ele garante a tua estadia por onde você passar. Vou te dizer mais uma coisa, não importa quanto tempo você vai ficar no lugar onde Deus botou, mas o tempo em que você estiver, Deus vai garantir a tua estadia, onde Ele te colocar. Seja um canal, seja a bênção de Deus, obedecendo e ouvindo a sua voz. Ele obedeceu e partiu para um lugar sem saber para onde ia. Não tinha seguro, não tinha nenhuma garantia, apenas confiar na palavra de Deus. Precisamos apenas confiar em Deus, precisamos apenas confiar na palavra de Deus, para que alcancemos êxito, alcancemos misericórdia, alcancemos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Muitas bênçãos, principalmente em Deuteronômio 28, está condicionado à obediência. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, o deserto será manancial, os teus inimigos virão contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirá. As bênçãos do Senhor te seguirão por onde quer que você for. Um dos pré-requisitos da obediência é que quando obedecemos, não corremos atrás da bênção. A bênção de Deus que vem ao nosso encontro e nos abençoa. Como está indo ao seu encontro, se você tem um coração obediente ao chamado e à palavra de Deus. Abraão é considerado o pai da fé porque ele partiu sem saber nem para onde ia. Ele saiu guiado, levado por Deus. Me lembra muito a vida e o ministério do profeta Ezequiel, que em todo o livro você vai ver ele dizendo: e ele me levou, ele me pegou, me levou, então eu fui. Se é ele que está me levando, eu vou. Se é ele que está me chamando, eu vou, porque foi ele que me levou, eu fui. Ezequiel fala muito isso em todo o seu livro, o livro do profeta Ezequiel. Ele partiu porque esperava uma cidade, olha o verso 9, perdão. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque ele esperava uma cidade que tem fundamento,
do qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele se aventurou a habitar em tendas, ele se aventurou com Isaac e Jacó, a ideia ali das gerações, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Em todo esse período, passaram 3 gerações habitando em tendas. Ele abriu mão de tudo, porque Abraão estava em busca de uma casa, estava em busca de uma cidade, ao qual o construtor e arquiteto era Deus. A base da construção que Abraão buscava para sua cidade, a cidade onde ele iria morar, não era mais tenda, que dependendo da chuva, a água com certeza penetraria e molhava tudo. Não era em tenda, um lugar que não dava muita segurança, que não tinha uma porta para trancar. Não, que eles viviam a própria sorte, dormindo ali à noite e exposto a tudo aquilo que o deserto lhe oferecia. Ele acreditava, ele buscava uma cidade, o qual o arquiteto era Deus. O verso 9 vai dizer, olha na tua Bíblia, olha comigo no verso 9. Ele partiu para a terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava, Abraão cria, e ele esperava uma cidade forte, fortificada, o qual o construtor e o arquiteto era Deus. Quantos prédios de grandes andares, com grandes engenheiros e arquitetos, ruíram, caíram. Há pouco tempo, vimos nos noticiários aqui no próprio Rio de Janeiro, aqueles apartamentos ali na Muzema, onde aqueles prédios caíram. Mas ali, irmãos, tinha um aval de um construtor, de um arquiteto. Mas Abraão confiava no arquiteto e construtor que era Deus, porque tudo o que Deus faz é perfeito, tudo o que Deus faz é perfeito, é sólido, é solidificado, é fortalecido, porque quem fez foi Deus. Os projetos de Deus na minha e na sua vida, os nossos projetos têm que ser consolidados, construídos, fundamentados em Cristo, feitos por Deus, no qual Cristo é a nossa rocha, a nossa pedra de esquina. Não podemos nos aventurar mais em nossos projetos, em nossos deleites, em nossos sonhos. Podemos ver aí agora, diante desta realidade, quantos sonhos e projetos foram adiados e interrompidos. Desde janeiro, estava me planejando com a minha família, para que agora em junho eu pudesse visitar e ver a minha mãe. Quantos projetos são interrompidos? Quantos projetos, irmãos, ao longo desse percurso têm sido interrompidos? Projetos nossos, sonhos nossos que foram embora, que caíram por terra. Mas os projetos que estão em Deus continuam em Deus. Os projetos que foram fundamentados em Cristo continuam em Cristo, porque o construtor é Deus, o arquiteto desta cidade é Deus. Por isso os nossos projetos e planos devem ser alicerçados por Deus. Eu aprendo isso com Abraão como lição de vida. Eu aprendo e gostaria que você aprendesse também que os nossos projetos não são mais importantes do que os projetos de Deus nas nossas vidas. Abandone os seus sonhos e seus projetos e viva os sonhos e os projetos de Deus na sua vida. Pare de correr atrás dos seus sonhos e corra atrás dos sonhos de Deus para você. Precisamos fazer isso para que possamos experimentar as benesses, as maravilhas de Deus na nossa vida. Precisamos ter uma construção, precisamos ter uma edificação, o qual o construtor e edificador seja sempre Deus. Abraão fez isso, ele esperava. Ele viveu em tendas. Isaac viveu em tendas. Jacó viveu em tendas. Mas eles esperavam a grande cidade, a qual eles estão hoje. A cidade celestial com Deus. Quando Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 8, para os fariseus: vocês têm por pai o diabo. Vocês dizem que o pai de vocês é Abraão. E eles dizem assim para Jesus: tu não tem nem 50 anos e tu diz que viu Abraão. Jesus vai dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou, mas antes de Abraão eu sou. Quer dizer, irmãos, Abraão está na cidade fortificada, na cidade do Deus Altíssimo, e viu Jesus. Jesus disse que Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou, simbolizando que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. E Abraão vive até hoje com Deus. Ele acreditou nesta cidade.
Ele acreditou que Deus seria o construtor. Pela fé, a própria Sara, que era estéril, de idade avançada, concebeu o poder de dar à luz a um filho, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Portanto também, o verso 11 e 12, agora o 12, portanto também, de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa, quanto as estrelas incontáveis do céu e como a areia da praia do mar. Sara era estéril quando Abraão recebeu a visita, e quando ele recebe a presença do anjo, e que ele diz que a sua esposa ficaria grávida e dentro de um determinado tempo ela iria conceber. Então o que acontece quando ele diz isso? Sara ri porque não acreditou. Ela já estava de idade avançada. Abraão era já idoso, com aproximadamente 100 anos, mas ela creu e ela considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Isso nos leva a crer, a entender que vale a pena confiar naquele que é fiel e que fez a promessa. Ele fez, ele é poderoso para cumprir. Sara, que era estéril, pôde conceber e dar à luz. Abraão, já de idade, com pouco vigor, Deus foi a sua força e nasceu Isaac, o filho da promessa, aquele que se chama riso, porque ela riu, ela debochou, ela riu de ironia, porque ela achou meio que impossível, mas já que quem fez a promessa é fiel, então vai acontecer. E assim aconteceu. Ela concebeu Isaac. Todos vocês sabem a história, a saga de Abraão, que começa a partir do capítulo 12 de Gênesis. Ela creu, ela recebeu. Abraão também, através de Isaac, todos os descendentes da terra. Quando Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua tenda, sai do lugar que limita a tua visão, sai de dentro da tenda, porque a tenda está impedindo de você ver as grandes promessas que eu tenho para você. Sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu pode contar, assim será a tua descendência. Tua descendência será como a areia do mar. E foi assim que aconteceu. Um povo numeroso no Egito, que quanto mais os faraós oprimiam, mais o povo crescia, mais o povo hebreu crescia, porque era o povo de Deus e Deus estava cumprindo a sua promessa. E essa descendência alcançou a mim e a você. Chegou até nós as bênçãos de Deus. E hoje somos chamados filhos de Abraão. Todos aqueles que creem no Filho de Deus são chamados também de filhos de Abraão. O apóstolo Paulo vai chamar de filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos desta promessa, co-herdeiros de Cristo, das heranças de Deus para todos nós. Aconteceu algo interessante. Depois dessa peregrinação, depois de tudo isso, aconteceu algo interessante. Uma coisa interessante que não teve um final feliz. Não teve um final feliz. Todos morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Tem uma música muito conhecida, até bonita, que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Quem foi que disse? A Bíblia diz que eles morreram sem alcançar a promessa, mas morreram agarrados na fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, já no corredor da morte, na masmorra, já com a sua sentença de morte, de decapitação, ele diz para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Judas escreve aos santos a batalharem pela fé, uma vez já conquistada pelos santos. A fé, irmãos, é a única coisa que Satanás vai lutar para tirar de mim e de você, colocando medo, pânico, insegurança, ansiedade, desespero, dificuldades, enfermidades, tudo para que eu e você perca, para que nós percamos a nossa fé. Não vamos perder a nossa fé. Vamos morrer abraçados com a promessa. Vamos morrer abraçados com a fé no dia em que o Senhor nos chamar. Creia também de uma coisa, que os meus dias, os seus dias, os nossos dias, todos estão anotados no caderno de Deus.
esta pandemia, acidentes, mortes, tudo que está acontecendo, nada foge do controle de Deus. Não tem como fugir do controle de Deus, porque Ele sabe até o nosso último dia, desde o nosso nascimento. Eu preciso dizer para você que eles morreram mantendo a fé, mas sem alcançar a promessa. A promessa que Deus havia feito, Abraão não viu, mas creu e morreu crendo na promessa. Precisamos ser fiéis até a morte. A Bíblia fala da perseverança dos santos. O apóstolo Paulo tem uma distinção na sua teologia do já e o ainda não. O já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não obtivemos concretamente a salvação. Mas pela fé, cremos que somos salvos, que estamos salvos em Cristo Jesus. Ele creu na fé, nas promessas, ele teve fé, creu nas promessas de Deus, mas não alcançou. Muitos deles morreram abraçados com a fé, mas não receberam a promessa. Olha aí no verso 13, se eles alcançaram a promessa. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Eles estavam com uma visão interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós devemos deixar para trás as coisas, que para trás ficaram. Deixa para trás o que ficou para trás. Muitos não estão recebendo bênçãos no presente porque estão como a mulher de Ló, olhando para o que ficou para trás. Você não vai passar de uma estátua de sal nesta geração, só olhando para trás, nostálgico, com saudades do que já passou. Viva o hoje, viva o que Deus tem agora. Não viva como quem vai à padaria em busca de pão dormido. É a mesma pessoa que fica em busca de sonhos do passado, de coisas que aconteceram no passado. Agora é já. Vamos viver o hoje, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para frente, vamos olhar para o que a pandemia tem nos impedido de enxergar, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para frente, vamos olhar para o que está diante de nós. O apóstolo Paulo vai dizer, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Ele não estava em busca de uma coroa de louros, mas ele estava em busca da coroa celestial, de uma pátria celestial, do que receberia de Deus. Sabe qual a melhor terapia para vencer tudo isso que estamos enfrentando? É começar a pensar nas promessas de Deus, que Ele tem para mim e para você, na sua palavra. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e eu irei preparar lugar, voltarei para vos buscar para mim, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Eles estavam em busca de uma pátria. Nós devemos pensar, irmãos, mesmo com projetos, mesmo com sonhos, eu também tenho realizações, projetos de vida, projeto ministerial, projeto familiar, todos nós temos. Mas vamos primeiro alicerçá-los todos em Deus e segundo, manter os nossos olhos naquela morada celestial que o Senhor prometeu para todos nós. E Ele prometeu que iria voltar para nos buscar. Ele disse que iria vir e veio. E se Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar para nos buscar. Os que pensam tais coisas, eles estavam em busca de uma pátria. É o que eu e você precisa. Precisamos viver em busca desta pátria, a pátria celestial. Precisamos viver em busca de uma pátria, de algo que não é da terra. E aí eu tenho outra coisa para dizer para você. Quem vive arraigado nas coisas da terra, jamais receberão as coisas do alto. Quem vive preso nas coisas de baixo, não vai receber nada de cima. Quem vive arraigado, preso nos projetos da terra, vai estar fora dos projetos do céu. Precisamos estar atentos a isso. E isso que está acontecendo serviu para nos dar um choque de realidade. Como diz o Silas Campos, um suculavão, um susto, para a gente entender que Deus governa sobre o universo, que nós não somos nada, e que no momento estamos tão vulneráveis como uma folha seca, e que devemos entender que a provisão só vem de Deus e mais ninguém. Eles acreditavam nisso. Olha o que diz o verso 15. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar.
Se ficasse pensando, já pensou Abraão começasse, quando estava no deserto, sendo picado por mosquito, ali por percevejos, ele começasse a pensar, que saudade, por que eu deixei a terra de Ur dos caldeus? Pô, lá era tão bom, lá eu era patrão, lá eu era chefe, lá eu era fazendeiro rico, lá eu era próspero, eu saí para um lugar, chego numa terra, ninguém me conhece, ninguém sabe onde eu sou, eu não posso dar uma carteirada, eu não posso usar o meu título, eu não posso usar a minha função, porque aqui eu não sou considerado como nada, mas na minha terra eu era considerado, eu era o rico, as pessoas me viam como uma pessoa de alta estima, da alta estirpe da sociedade, mas não, Abraão em nenhum momento sentiu isso. E o escritor aos Hebreus vai dizer, porque quem vive com saudades do passado, volta para o passado. Faz igual aquele filme de voltar no tempo. Quem vive com saudades do passado, não pode receber as bênçãos do futuro que Deus tem reservado. Mas quem vive o presente, com a mente na pátria celestial, no futuro, receberá certamente as bênçãos de Deus em sua vida. E isso Deus tem para mim, para você e para todos aqueles que pensam que o que passou, passou. Agora vamos viver o novo de Deus. Começamos uma quarentena há mais ou menos uma semana, 10 dias atrás. Já se passaram 10 dias aproximadamente. O governo decretou mais 15. É o que temos. Mas, meus irmãos, se tem uma coisa que tem me ajudado a vencer a ansiedade, a aflição, o pânico, o medo que acomete a todos nós seres humanos, e ultimamente, de uns dias para cá, Deus tem acalentado, acalmado o meu coração e me dado bastante tranquilidade. É que eu não penso nesses 15 dias, eu tenho pensado e sonhado com depois desses 15, se vir mais 20, eu vou sonhar depois desses 20, porque esses decretos, esta crise não pode impedir a nossa fé de avançar. Não pode nos impedir de deixarmos de crer na pátria celestial e nem pode nos fazer nostálgicos, ficar sentindo saudade do passado. Não, meus irmãos, vamos olhar para o futuro, crendo que quem nos chamou é fiel para cumprir. Os projetos, o chamado, o chamamento, os planos de Deus não vão ser impedidos na minha nem na sua vida por causa de um vírus. As promessas de Deus é maior do que o coronavírus. O chamado de Deus é maior do que o Covid-19. As promessas de Deus são muito maiores do que todos os efeitos colaterais que esta praga tem causado na humanidade. Famílias enlutadas, famílias tristes, caos na saúde. Mas nós não devemos olhar para o caos, devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas agora eles almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Perceberam? Eles estão sofrendo aqui, mas almejando uma pátria melhor, a pátria celestial. Esses homens almejavam pela glória de Deus, anelavam a glória de Deus, almejavam a presença de Deus, isso para eles era tudo. Eles acreditavam piamente nas promessas de Deus, eles buscavam a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles. Deus não tem vergonha de ser chamado Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Enoque, Deus de Abel, Deus de Sara. Ele não tem vergonha. Espero que Deus não se envergonhe de mim, de você, porque Jesus disse que quem se envergonhar de mim e do meu Pai, o meu Pai também se envergonhará dele no dia do juízo. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, não devemos ter vergonha de ser chamados povo de Deus, servo de Deus. Deus não pode, irmãos, de hipótese alguma, ter vergonha da nossa fé. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena, diz o proverbista Salomão. Se te mostrares fraco no dia da angústia, com medo, acuado, encolhido, a tua fé será pequena, será sufocada e talvez morta. Reaja, levante-se. Faça alguma coisa, você não pode sair de casa, mas levante-se como homem de Deus, como mulher de Deus no seu lar. Levante-se, não se renda à tristeza, à solidão, ao medo, nem à ansiedade. Creia que a sua pátria é uma pátria celestial. Deus não se envergonhou deles, nem de ser chamado seu Deus.
porque já lhes preparou uma cidade. E pela fé, para finalizar, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contabilizada a tua descendência. Olha o 19. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar os mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. E aqui, irmãos, nós podemos ver, no capítulo 22, quando Deus chama Abraão e pede o seu filho Isaque. Mais uma vez ele obedece. Ele obedece, pega o seu filho, pega a lenha, pega o cutelo e leva para oferecer o seu filho em sacrifício. Diz para os seus servos nas campinas do monte Moriá. Sobe naqueles conjuntos de monte chamado Moriá. E diz para os seus servos: nós vamos e já voltaremos, vamos adorar e voltaremos. Ele iria matar o seu filho por ordem de Deus, mas disse que iria adorar. Olha, irmãos, a fé deste homem. Ele subiu. Quando o menino fala: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, mas cadê o cordeiro? O que é que Deus diz? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão foi oferecê-lo e tirou o cutelo para matar o seu filho, o que aconteceu? Aparece um anjo do Senhor e diz: Abraão, não estenda tua mão sobre o menino. Aparece um animal entre os gravetos, um novilho para o sacrifício, um cordeiro para o sacrifício. E foi isso que aconteceu. O escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão fez isso. Olha só, irmãos, a fé de Abraão. Porque ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o menino depois de morto. Ele foi, mas ele tinha algo na sua mente: eu vou matá-lo, mas eu tenho tanta fé em Deus que ele vai ressuscitá-lo. E a partir daquele dia, Abraão foi chamado amigo de Deus. Às vezes Deus nos pede coisas que ele às vezes nem quer tirar de nós, mas Deus quer mostrar para nós o quanto estamos arraigados naquilo. E às vezes consideramos mais importante do que Deus. Então o que é que a vida faz? O que é que Deus permite que aconteça? Que seja arrancado de nós. E aí só vai restar Deus. Só resta Deus. Não quero passar a imagem de um Deus carrasco, mas é um Deus justo. Um Deus que é amor, mas um Deus que é justo. E não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho. E Deus poderia ressuscitá-lo depois, mas Deus poupou Abraão disso, porque viu tanta fé no coração de Abraão. Que o meu e o seu coração seja cheio de fé. E que pela fé, eu e você venhamos vencer esta praga, esta crise que tão de perto nos assola. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus, que em nome de Jesus, a fé de Abraão, o que esse homem passou e tantos outros passaram na Tua palavra, ó Deus, venha ser um exemplo para nós, de perseverarmos até o fim, de sermos fiéis ao Senhor até a morte, porque receberemos a coroa da vida. Ó Deus, visita, ó Pai, esse irmão, essa irmã, que porventura está acometida pelo medo, pelo pânico, pela solidão, pela ansiedade, pelo desespero. Fortalece os joelhos vacilantes, ó Pai. Põe o Teu povo de pé para marchar e glorificar o Teu nome. Que esta palavra sirva como um alimento espiritual para o Teu povo, para todos nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a primeira Igreja Batista na Cancela Preta, neste culto online, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos aqueles que creem digam amém.